Duna, Matrix ou Star Wars ou tudo ao contrário? O início do conhecimento é a descoberta de qualquer coisa que não entendemos. Não devo temer. O medo é o assassino da mente. Busque a liberdade e se tornará um escravo dos seus desejos. Busque a disciplina e encontrará a liberdade. Dessa vez fui eu que terminei a frase. Muito boa, muito boa. Muito bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Hit Como, seu podcast semanal. E agora estamos em dia, né? Tem mais podcast do que devia agora na casa. Tá tudo certinho. E hoje com um tema bem legal que eu vou ser sincero que esse eu realmente estava ansioso pra falar, que é sobre Duna, esse filme que meio que surpreendeu a galera, né? Principalmente os fãs que esperavam uma adaptação depois de tantos anos de Duna. Ele mesmo com a pecha de um filme inadaptável, né? E para falar sobre Duna, temos aqui as pessoas que assistiram o filme, alguns leram, alguns estão lendo, e vamos discutir um pouquinho como esse filme impactou essa nova versão. E para falar, temos aqui na nossa bancada, eu vou começar por ela, a garota que sempre arruma problema aqui dentro. E aí, Denise, tudo bom? Por quê? Oi, tudo bem? Como vocês estão, meninos? Tudo bem. Então, aproveitando, assim, porque eu achei o filme sensacional, assim, eu ouvi vários comentários que alguns acharam o filme lento, isso e aquilo, eu ouvi várias opiniões sobre o filme. Mas a minha opinião não, é que ele é cheio de efeitos especiais que não deixa a desejar de forma nenhuma. As referências são fortíssimas também, que se você observar o filme inteiro, ele é cheio de referências, assim como eu disse na minha frase anteriormente. Ele lembra um pouco Matrix por ter um escolhido e lembra Star Wars por ser no espaço, por ser numa galáxia imaginária, em vários países, vários planetas, e a história também do verme também que está em Star Wars. Então tudo lembra essa questão aí que leva para Matrix e Star Wars. Isso tem The Mandalorian no verme, isso mesmo. Pois é. E aí, Danilo, tudo bom, cara? Ai, tudo bem, rapaz. Tudo bem. Rapaz, eu vou resumir o que eu falei lá no grupo, né? Que basicamente eu não entendo quase nada de Duna. Mas eu entendo praticamente tudo que fez Duna, fez Star Wars ser o que é por causa de Duna. Né? Porque, por exemplo, eu sempre pesquisei sobre o tema e aquilo que o George Lucas, né, se inspirou. E igual eu falei pra vocês, né? Basicamente, o George Lucas já declarou que pegou de forma aprofundada o que Duna entrega, né? Então, assim, Duna, você vê, Duna moldou uma coisa, por exemplo, Star Wars pra mim é uma das minhas franquias favoritas. Star Wars moldou muita coisa, né? E Duna moldou Star Wars. Então, tipo, Duna é um moldador de moldadores, né? É uma coisa que molda coisas que moldam outras coisas. Então, é uma obra, sem dúvida nenhuma, magnífica, né? Por causa disso e por causa de outras coisas que, felizmente, nós vamos discutir aqui hoje, né? Isso aí. E aí, Vitor? Esse eu sei que tá lendo o livro. Ele eu sei que tá lendo o livro. Tá não? Danilo. Não. Tô também. Vitor? Não, Tá não? eu ainda não tô lendo, não, mas eu pretendo. Eu pensei que tava lendo. Eu que tô Não, é a Denise que falou, né? Cabeça minha, engano meu. E aí, Vitor, tudo bom? Gostaria. Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Nelson, Denise, Danilo, outra vez. Novamente, um prazer estar com vocês para esse tema tão legal, tão legal. Os ouvintes que estejam ouvindo agora esse podcast não vão conseguir ver as olheiras que devo ter, porque fui deitar às 3 da manhã para acabar o filme, porque estava ocupado e não conseguia assistir tarde. Depois lavé a roupa, estendi a roupa. Não. Cara, eu gostei muito. Sim, eu acho que não daria 5 estrelas, pode ser que eu daria tipo 4, 4,5, por algumas coisinhas que poderiam ter sido melhor. 4,5 acho que dei hoje no Letterboxd.
Mas, cara, é muito boa. É muito boa experiência. Tem todos os elementos mais importantes de Star Wars. Vou resumir assim rápido para passar rápido ao programa. Mas eu gostei muito que tem, não somente, como decía Denise muito bem, assunto de poder, planetas, várias famílias poderosas, mas também o assunto do legado familiar. Né? O pai do Paul, né? Interpretado, outra conexão com Star Wars, por Oscar Isaac. Os Atreides e o Skywalker, né? Então... exatamente, os Atreides são como os Skywalker, e aqui o planeta deles, que é Caladan, em Star Wars, fazem referência com Alderaan. Alderaan, aquele planeta que no primeiro filme é destruído quando o Império tem sequestrado a Leia e ameaça, tipo, fala onde está a base rebelde, ou destruímos o planeta. Ela fala uma falsa, e ainda bem, e ele destrói mesmo assim o planeta. Esse planeta que parecia muito com a Terra, era como Caladan, que parecia muito com a Terra, com serras, com muito verde, lagoas, lagos. Aí pegaram, essa é uma das tantas, mas o mais principal para mim foi o assunto, como falou Denise, do messianismo, que está nos três, isso de que tem toda uma fé que acredita que vai chegar um escolhido, tipo referência a várias religiões, como o cristianismo, né, com Jesus. Tem um assunto de legado familiar, não somente na questão de guerra entre famílias, mas também de um pai que diz que quer passar ao filho, quer que o filho mantenha o nome da família em alto, que seja mais e melhor do que ele, que não somente ele deu poder, pelo poder em si, pela grana. Tem não somente a luta do bem contra o mal, mas como li por aí, não vou dar spoiler, mas como li por aí, depois tem a pergunta para quem lê o livro ou quem vai ler, se Paul vai ser herói mesmo, anti-herói ou vilão, porque depois quem já ouviu uma coisa sabe que Paul não é um bom mocinho assim no futuro. Mas isso também é como Star Wars, que tem... Curiosa agora, Vitor, para me ler o livro todo, a coletânea toda, o box. É isso aí. Acho que tem muita coisa interessante para tirar o suquinho, e acho que é isso que vamos fazer aqui nesse podcast maravilhoso. É isso aí. Tem muita coisa. Antes de começar, eu vou dar um pequeno spoiler, que na verdade não é spoiler, porque o Frank Herbert, ele deu essa entrevista para quem não leu o livro. Ele falou isso para quem não leu o livro. Na verdade, te deixa meio curioso, mas você entender alguma coisa. Não espere encontrar heróis nesse filme, nesse livro. Aí tá. Não espere. Olha o suspense. Ele falou em entrevista isso um pouco antes dele morrer, quando ele já estava finalizando o último livro, né? E ele falou para não esperar você encontrar herói ali. Muita gente leva o Paul Atreides como um herói, e ele falou assim: não leve como herói, porque não é. Mas ele é mais voltado para ser um anti-herói, digamos assim. Também não. Aí Também é que não. tá. Aí é que tá. A grande sacada. Até pelo filme, né? Você vê que ele não é herói. A grande sacada do. Mas Dona, ele é tipo escolhido. Não, por enquanto está tendo todos os elementos de herói, por enquanto. Exato. A grande sacada. É musculoso, que não é um herói. Ele, pelos valores, pelo pensamento dele, por enquanto, está tentando fazer o bem. O pai dele também. Ele pegou um planeta. Depois vou dizer por que escolhi essa camisa, para quem está vendo esse vídeo de YouTube, como um elefante. Tem muito a ver com o... Mas continua aí, eles não quisem dizer. Vai lá, continua. A grande sacada, na verdade, é que isso já foi entregue no primeiro filme, só que falta um pouco, às vezes a gente não percebe, porque eu acho que é uma das grandes falhas desse filme em si, que a gente não percebe que tudo é uma questão de ponto de vista. Entendeu? Porque ali a gente tá vendo a briga dos Atreides e os Harkonnen, né? Que é a principal briga ali entre eles, que são casos que tecnicamente são parentes, né? E tudo que você São vê parentes? ali... são Não, parentes. são parentes. Se você lembrar, Sim. eu esqueci o nome dele. Não, parece que o líder dos Harkonnen é Conde- primo primo. do Ele Duque, fala, não meu é? primo. Um trem assim, não é? Ele fala meu primo. Eu tô tentando reler o primo, livro né? novamente,
Porque tem algumas coisas que me passaram ali desapercebido, eu não lembrava, né? Mas eles são tecnicamente primos, né? Existem várias tragédias nas duas famílias que tornaram uma inimiga da outra, né? Mas basicamente elas são uma família só que mudaram os Atreides e os Harkonnen, né? Tem muita coisa nesse... A gente vai destrinchar aqui no podcast, mas tem muita coisa em Duna que basicamente você já viu em outras obras e você não sabe que nasceu em Duna, né? Que vem de Duna. Eu acho que o mais triste, se a gente for parar pra pensar, é que esse filme foi adaptado ao mesmo tempo que no momento certo, onde tem tecnologia para fazer ele, mas ele foi adaptado de forma muito atrasada da forma correta, porque a gente acaba pensando que ele é uma cópia de outros filmes, né? Pra quem não conhece, pensa que é cópia de Star Wars, coisa e tal. Exato. Somente pensa assim, que não conhece a origem de Duna e das obras que, como estamos dizendo, foram inspiradas em Duna. Mas acho que é uma obra que, como como um pé direito, que você, quando entra ao campo de futebol, para apoiar com o pé direito pela boa sorte, que é uma superstição. É como uma boa entrada com o pé direito para quem gosta do gênero sci-fi épico e não conhecia nada de Duna, mas sim amava Star Wars, como me aconteceu comigo até agora há pouco, e como que dá mais interesse, aí como você começa, como você falou muito bem, começa a ler e dizer, tá aqui pariu tudo aqueles elementos de Star Wars vem daqui. Tipo, o assunto da crítica ao fanatismo político, a crítica ao fanatismo religioso, a crítica ao fundamentalismo religioso, quando Paul Atreides, por exemplo, isso se viu assim agora, por enquanto, esse pouquinho, mas tudo vai girar em torno a isso. Tipo, como essa seita, ou chamada Bene Gesserit, que pega muita carona até da vestimenta dos muçulmanos, das mulheres muçulmanas, que também é chamado o Império das Sombras, onde pertence a mãe de Paul. Tipo, eles são do bem, são do mal, são um pouco dos dois. Que fizeram, por que fizeram, como, se são todas mulheres, como chegaram até a Paul, isso vamos destrinchar. Mas acho que uma das coisas mais importantes em paralelo com Star Wars é crítica política, crítica à história política da humanidade, ao fundamentalismo religioso, como muitas vezes na história, das épocas cruzadas para trás, para frente também, muitas vezes, como falamos outro dia no chat, muitas vezes todo grande império dos egípcios, dos romanos, sempre usou, atualmente Israel, sempre usou a desculpinha de estamos em uma guerra sagrada para gerar, tipo, todos os que pertencemos a essa religião somos os do bem e o resto são do diabo. Sempre para gerar essa coisa. Exato. Isso é tecnicamente fundamentalismo religioso. Usar a religião como desculpinha para nós somos o bem, o resto é inimigo. E num momento aí mostram que Paul teve uma visão do futuro e ele mesmo estava com a mãe aí enterrado embaixo da areia, né, depois daquela tormenta terrível, e diz, nossa, aqui vou ver o futuro, que estava todo mundo gritando meu nome, todo mundo com bandeiras de nossa família e todo mundo se fanatizando com meu nome, comigo, como se eu fosse um Messias, dizia ele, assim. Essa parte foi muito isso, gostei muito. Até porque essas visões dele partiam de frente como se ele fosse o escolhido, a princípio, só que aí depois você vê também que a família dele perde tudo. Já soltando um pouco de spoiler aqui. Você vê que a família dele perde tudo, ele vai parar em outra dimensão totalmente diferente da que ele via nas visões. Porém, ele não tinha certeza de nada do que vinha acontecer e nem que ele ia perder o pai dele. Não, e existe um paralelo bíblico em relação a isso muito grande. Tipo, não sei se vocês viram, se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas, por exemplo, ele perdeu tudo e foi pro deserto. Jesus foi a mesma coisa. Jesus foi levado pro deserto por 40 dias para ser testado. Então, tipo, eu quando eu vi essa parte em Duna, na hora eu lembrei disso. Eu falo, não,
É um teste que ele vai pro deserto para ser testado, para ver se ele é digno. E você vê que no deserto ele é testado mesmo. Ele até luta, né, contra o guerreiro lá, né? Isso. Então, tipo, eu vi claramente essa referência de Jesus nessa passagem do filme. Assim, eu pensando comigo, eu acho que esse podcast vai ser o mais difícil pra mim. Porque tem tanta resposta que eu já sei. Tanta coisa boa. Tanta coisa. E eu não posso falar. Não, o pior é que a gente não vai dar conta nem de falar tudo que a gente quer falar, porque assim, é muita coisa, né, cara? Muita coisa. Pra quem pegou o livro, eu vou falar só uma pequena parte, que ela tá logo na introdutória, né? Que foi uma coisa que eu senti falta num filme, mas que explica muita coisa do universo. A Bene Gesserit, que é até a Jéssica, que é a mãe do Paul Atreides, eles são uma espécie de, eu vou dizer clã, mais ou menos, mas talvez possa se dizer que é uma seita. Uma ordem. Uma ordem. Tipo na seita, que na verdade elas comandam tudo nas sombras. A ideia do Paul Atreides, a ideia do Messias, que é o, vamos dizer, a criatura que vai ordenar tudo, né? Que é o Kizad Haderach, que isso aí falou no filme que a Jéssica tentou fazer sem querer, que na ordem das Bene Gesserit, isso tá na capa do livro, isso aí é iniciozinho. Ele deu uma pincelada no livro, no filme, mas ficou assim. Eu acho que não faltou tempo para explicar. Que no livro tá bem mais explicado essa parte aí. Mas no filme aparece, ele não vai voltar com essa explicação porque ele deu ali superficial, e é isso que eu senti falta. Que essa ordem, ela é tão importante, né? Que elas basicamente controlam o destino de quase tudo. Tanto que elas escolhem em ter só filhas. Por quê? Porque a Bene Gesserit, ela tem um poder que ela pode ver o passado dos seus ancestrais e parte do futuro, né? Só que ela só vê os ancestrais mulheres. E a maioria dos líderes são homens. Então elas precisavam de uma criança, que essa é a ideia toda do Paul Atreides, que a Jéssica fala no filme, mas ficou assim muito vago, que eu acho que se falasse isso de forma correta ia ser mais impactante, que esse cara vai ser o Kizad Haderach, que é o cara que tanto vai poder ver o passado dos seus ancestrais homens, quanto o passado dos ancestrais mulheres e o futuro deles. Só que a ideia dele é que ele não vê futuros que ele possa modificar. Ele vê possibilidades que possam acontecer. Ou seja, lembra no começo do filme que ele tá se vendo numa guerra? Sim. Que todo mundo tá gritando Atreides, 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 né? Aquilo é um futuro que vai acontecer. Só que não é um futuro bom ali. Porque se você ver, teve vários derramamentos de sangue. E ele não pode impedir esse futuro. Isso é aquilo tem que acontecer. Tem que acontecer. Entendeu? O nascimento dele não era para ter acontecido, mas aconteceu. Então, o Duna, se você for parar para pensar, ele fala de destino que não podemos mudar. Exato. É mais ou menos aquilo ali. Lembra? Exato. Como Dark, como tantas histórias, como Edipo. Exato. Mitologia grega, tem muita mitologia grega. Mitologia Exatamente. grega está cheia dessas profecias como Edipo Rei, onde tipo o protagonista com as oráculos ele pergunta, tá, mas o que vai acontecer? Você vai acabar trazendo com tua mãe e matando teu pai. Como assim? Ele tenta fazer todo um esforço para que não aconteça isso. Dark e esse é esforço ótimo. acaba levando ele a isso. Dark foi perfeito. Com Anakin Skywalker aconteceu mesmo. Star Wars tem muito da mitologia grega também, muito de tragédia grega. Sim, essa muita tragédia. Essa estrutura de que o cara quer escapar do destino, mas não consegue escapar. E por isso mesmo, porque por o destino
parece como que mesmo que você faça qualquer coisa, não consegue escapar. Como, por exemplo, Dark. Isso. Deixa eu fazer uma Não, pergunta você pra quer vocês. ver como que Star Wars tem tudo a ver. Desculpa aí, eu só complementando o que o Victor falou. Star Wars, por exemplo, questão de Dune Star Wars tem muito a ver pelo seguinte. Você pode ver que em questão de destino sempre vai ter uma escolha ou outra, porque, por exemplo, eu dou o exemplo de Darth Vader, né, o Anakin Skywalker. Você vê que durante toda a vida do Anakin como Darth Vader, você vê que ele não era uma pessoa má, por mais que ele representasse uma maldade, né, tipo um vilão. Você vê que ele sempre é igual o que você falou também, Elcio. A gente não pode ver a pessoa como herói ou vilão. A gente tem que ver cada parte daquilo que a pessoa compõe a pessoa. Porque uma coisa que eu percebi no Paul, que eu percebo em toda a saga Star Wars, é isso. Que, por exemplo, teve um momento no filme que o Paul vai até contra a mãe dele, né? Ele grita com a mãe dele, porque a mãe dele parece que quer entender o que ele tá passando, mas a mãe dele não vê como que ele se sente. Então, por exemplo, acaba que eles têm aquela discussão lá dentro daquela barraca, né? Então você vê que tudo que tá acontecendo ali é para mostrar pra gente o seguinte, falar, não, o Paul não é totalmente do bem. O Paul tem traços cinzas, né? Tem coisas que ele precisa resolver da vida dele, que ele precisa encarar esses conflitos que são novos pra ele, né? Ele perdeu... Eu não sei se pode falar spoiler. Pode falar. Já tá no spoiler. Você vê, ele perdeu o pai dele, né? Ele perdeu o pai dele. Então, a pessoa que ia orientar ele durante esses anos, ele acaba perdendo. Porque parece que a mãe não é tão instruída igual o pai nesse aspecto, né? Pelo menos o filme mostrou isso, né? Na minha visão. E outra coisa, ela não era nem... Viu que no momento deveria ter me casado com você, fala ele. Não, eles não eram nem casados, era com a amante, era como uma é a concubina, ela é chamada de concubina dele. Como chama aquele Harkonnen, aquele cara, que era concubina. E a cônjuge, como falaria Moro, a cônjuge. Agora vamos... Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, mas agora vamos pra parte só do filme, esquecer um pouquinho os livros, que eu queria a opinião de vocês. A primeira coisa que até o Danilo falou, e eu vou puxar o gancho, é sobre as atuações. Eu achei a atuação do Timothée Chalamet, não é isso? O nome dele? Timothée Chalamet. Eu achei incrível a atuação dele. Isso. Essa parte essa parte da confusão dele, de tipo, ele tá lá na barraca, ele sabe que aconteceu com o pai, coisa e tal. Eu achei muito maneiro, principalmente que ele usa a voz. Dentro do universo de Duna, a voz das Bene Gesserit, só elas sabem usar. É um dos poderes o poder mais forte de todos, que eles podem comandar pessoas contra a vontade, né? A gente vê isso outra coisa que Star Wars pegou. Sim, outra coisa que os Jedi fazem. Só que no caso delas é a voz dela. E eu achei muito legal no filme que eles distorceram a voz dela. Tipo, deram um grave na voz e aquilo ali ficou assim, ficou incrível. Eu gostei dessa parada. Incrível demais aquilo ali. Muito bom. As atuações foram incríveis. Eu acho que só teve 2 atuações ali que eu não gostei assim de jeito nenhum. A primeira foi da Shani, que é a Zendaya, né? E a da Rebecca Fergus, que fez a Jéssica. Eu não gostei. A Rebecca, porque no livro, se vocês forem pegar, e nem precisa ir muito no livro, no próprio filme vocês podem ver que tem ela, a superiora Bene Gesserit, né? Elas são imponentes pra caramba. Elas são mulheres assim, ninguém tá acima delas.
Elas mandam em tudo. Quando elas vão lá no Conde Harkonnen, tipo, ela manda no cara. Quando ela fala, a criatura não sabe entender, ela usa a voz e a criatura sai. Ou seja, ela é imponente. Já a atuação da Jessica, eu achei que ficou muito abaixo, porque parecia que era uma... Teve horas que parecia que a mulher era submissa. E ela não é no livro. Ela é imponente pra caramba. Por exemplo, de forma indireta mostrou isso. Porque, por exemplo... Não, oi? Não entendi, desculpa. É que falou ao mesmo tempo, eu não consegui entender. Ah, não, pode falar aí. Não, mas, por exemplo, o que eu ia falar é o seguinte. A nave do Imperador, eu não sei nem se o Imperador tava naquela nave, né? Não sei. Aquela hora que o Império designou os Atreides para ir para o país de Duna, né? O planeta de Duna. Você vê que a nave do Imperador, ele esperou a reunião dessa mulher que você falou aí com o Paul para depois partir. Então, por exemplo, isso mostra que indiretamente ela tinha um poder, né? Não. Porque eu não tô falando eu não tô falando da reverenda, não. Tô falando da Jéssica, mãe do Paul Atreides. Ah, tá. Não tem uma hora que ela tá sofrendo ali porque o filho tá fazendo o teste, coisa e tal, lá com a reverenda? Sim. Tipo, a Jéssica sempre é imponente. Você não precisa ter lido o livro pra entender isso, porque você vê pela... Porém, naquela situação ela tá parecendo submissa. Isso, naquela situação, sim. Isso. Naquela situação ela não tá parecendo submissa. Se você for parar pra pensar, sabendo isso, esquece os livros, olha pro filme, que as Bene Gesserit, elas são superiores. Elas sempre estão junto com os maiores, entendeu? Em segundo plano. Elas só estão em segundo plano porque elas querem. Porque se elas quisessem, o comando era delas. Então eu achei muito ali a Rebecca Fergus, eu acho que talvez seja um problema de direção de atuação, que me pareceu mais uma mulher comum. E ela não é. Entendeu? Sim. Eu achei meio fraco a atuação dela. Eu entendo o teu ponto, mas eu acho que isso foi propositado, como diz Danilo, por duas questões. Na realidade que é a mesma. Pelo fato de que tem, como na Igreja Católica, tem, por exemplo, freiras normais e mais superiores. Que é como se fosse outra hierarquia, outro poder, outra categoria. No caso, o grau. Claro, um grau, uma categoria, um nível hierárquico diferente. Então ela como que era segredamente parte dessa seita. Não é que no momento Paul, o pai de Paul, não lembro o nome agora, o pai de Paul interpretado por um ator que também está em Star Wars, Oscar Isaac, que ele é latino. Que também ficou bom pra caramba, adorei o papel dele. Adorei. Não, eu também gostei bastante, viu? E uma barba muito foda. Atuação dele. Vou deixar meio assim. É assim, o filme, levando em consideração só o filme, não o livro. Eles levam em conta o empoderamento da mulher, já para aquela época, só que, por outro lado, ele também leva a submissão. No caso, onde a mulher tem que estar abaixo do homem, ou abaixo de outros graus no caso da religião, da seita, enfim, que estão acontecendo ali. Sim, concordo, porque em Duna... muito da religião muçulmana. Mas aí é que tá, em Duna é um pouco diferente. Em Duna tem império matriarcal, entendeu? O principal que isso vai acontecer, isso aí é só um spin-off que aparece, que é sobre a Jihad Butleriana, é um império de mulheres. E é o império mais importante. Tudo que acontece em Duna foi por causa disso, de uma coisa chamada Jihad Butleriana. Vocês vão ver isso na frente, eu não preciso nem chegar a coisa, mas vocês vão ver que muitos dos impérios são de mulheres. Aí é que tá a grande diferença de Duna, porque depende de onde você esteja na galáxia. Exato. Entendeu? Que isso também, assim como fez Star Wars, é referência à história humana, porque tem tribos na África que foram conhecidas e investigadas por antropólogos, onde são matriarcais. Só que, claro, a estrutura ocidental do mundo acabou sendo mais patriarcal.
mas tem lugares na Ásia, na África, que são mais matriarcais, assim como a história de Duna. Tem impérios como este das Bene Gesserit, que são estruturas mais matriarcais. Mas o que eu dizia é que, assim como em toda religião grande, sempre teve do lado, como mostra aqui muito bem, uma crítica muito boa que faz. Todo grande líder político, especialmente se um líder totalitário, meio autoritário, sempre teve do lado um grande líder religioso poderoso. Para quê? Para justificar para o povo em uma estrutura mística e mítica e religiosa, não pessoal. Vocês têm que obedecer a este líder porque ele é o escolhido. Fiquem submissos, têm que obedecer. Aconteceu na história com todos, com Hitler e Mussolini, aconteceu com a Igreja Católica, com o Papa Pio XII, que ficou abençoando os tanques de guerra nazistas e também fascistas de Mussolini. Acontece hoje em dia com vários líderes religiosos no Brasil, nos Estados Unidos. Então, tipo, esses que ficam dizendo mulher não tem que estudar na universidade, mulher não deveria estudar na universidade, negro é inferior, gay é razão, todos esses líderes assim, é mesmo que isto, certos líderes religiosos, não é que a fé em si é nada, a fé é maravilhosa, porque lhe faz a pessoa sentir, mas certos líderes distorcem coisas de diferentes religiões, tipo ISIS, no Medio Oriente. Eles distorcem coisas. A religião muçulmana não é tão ruim como é ISIS, ou como é a Arábia Saudita, ou como voltou a ser agora. Só que, como mostra aqui Duna, o fanatismo, o extremismo e a distorção levam a coisas terríveis. Por exemplo, no Afeganistão, agora, quando pegou de novo o poder os talibãs, outra vez ficaram os caras pintando cartazes que tinham de mulheres de salão de beleza, normal, tipo uma coisa normal, pintando o rosto. Que problema tem com isso? Como se fosse que isso fosse algo, tipo, gravíssimo. E isso parece que fosse uma bobagem, mas não é por nada que fazem isso. Porque quase sempre a mulher, como mostra Duna, guarda um poder mais sutil e importante. Porque quase sempre nos lares é a que sabe economizar melhor, ter mais cabeça mais sensível para economizar melhor, para pensar nos filhos de um jeito superior. Então, tipo, se você controla as mulheres, controla o poder da nação. E isso também mostra muito bem Duna, a história humana, né? Uma referência aí, pegando aí o que o... Isso de cobrir os olhos. Pegando aí o gancho do Vitor sobre religiões aí, é que quando a rainha Elizabeth II, quando ela foi nomeada rainha, teve uma celebração da Igreja Católica, que tem que ser, porque está lá escrito lá nas regras lá do parlamento lá, tem tudo lá do reinado, do império, tudo. Tem escrito que tem que ter uma cerimônia religiosa. Então, ela tinha que estar a par com a política, com a parte política, aceitar todas as regras e ainda ter uma celebração religiosa contando com a presença de um ministro da Igreja Católica, seja ele papa, bispo, enfim. Quem tiver, inclusive na série The Crown, é retratado isso também. Essa série parando pra pensar nisso que você falou, por exemplo, da Jéssica, né? Isso. Acabei esquecendo. A Jéssica, parando pra pensar o que você falou, eu analisei duas coisas que aconteceu no filme. Por exemplo, você tem um respaldo de ter lido o livro. Eu não, né? No caso, eu só posso imaginar que seria uma coisa parecida com isso que eu vou falar. Por exemplo, a casa Atreides estava estava cotada a ser uma casa que assumiria o império no geral, né? Isso foi mostrado desde o começo do filme, né? É por isso que o imperador mandou eles para Duna, porque ele se sentiu ameaçado para poder isolar os Atreides para depois tentar destruir eles, né? Assim, você vê, a Jéssica, ela tava junto com um cara que poderia se tornar um imperador de tudo. Então, tipo, eu parando para analisar agora, era para ela ser uma pessoa muito mais forte do que ela mostrou no filme, porque você vê, ela é a mulher do cara que poderia assumir o império de tudo.
Então, Isso. com certeza no livro deve ter coisas que mostram que ela é extremamente forte e ajudou ele a tentar alcançar isso. Na verdade. Entendeu? E no filme não tem esse... acontece da seguinte forma, que eu acho que pecou, porque isso a Denise tá lendo o livro, ela já deve ter visto essa parte, porque tá assim, eu acho que nas 3 ou 4 páginas iniciais já tá isso. Os Atreides, eles são um império, eles são uma casa, né? Uma casa que eles... Um regimento, né? Parece que é um regimento mesmo. Eles escolheram uma forma diferente de governar, porque eles são de forma justa. Né? Isso. Só que o que acontece? Quando eles são dessa forma, acaba que várias pessoas simpatizam com eles. Então o exército deles era muito maior, quer dizer, estava se tornando grande demais, né? Tão grande que o imperador teve ciúmes deles. Então o que acontece tudo ali o que acontece ali é tudo ciúmes. Só que o que eles tinham que fazer? Eles queriam provar, eles queriam usando o pretexto de vocês vão pra eu esqueci o nome do lugar, esqueci o nome. Arrak, vocês vão pra Arrak para provar a lealdade. Aí eles vão lá, entram em contato com o Duque Leto, os Harkonnen, que já tinham uma rixa, e armam tudo. Eles usam o exército deles, né? Que é o... Eu sempre esqueço o nome do exército deles, que é... Eu esqueci o nome... O nome dos Atreides? Não, dos Atreides não, dos Harkonnen. Tem um nome aquele exército. Os Frames são do exército. Eu esqueci o nome dele. Sardaukar, isso. Isso, que é como se fosse Adokar, não é? Isso, eles usam Sardaukar, que tecnicamente são superiores, mesmo que em número menor, são superiores aos Atreides, porque eles são... A doutrina que eles têm de combate é absurda. Se você vê espartanos. Se você vê como eles se utilizam, eles matam, coisa e tal, você fica impressionado, porque tem um capítulo só falando deles. Tipo, são muito brutais. Eles têm armas em tudo. Eles têm unhas deles são armas, fio de cabelo são linhas para enforcamento, porque no mundo de Duna todo mundo mata com adaga, né? Porque armas não funcionam por causa do escudo que eles têm. Então você sempre tem que ser mais lento. Tanto que todos os combates tem que ser coisas pontiagudas para furar tem uma técnica, né? Para furar a defesa. Tem uma técnica para fazer isso. Então basicamente armas ficaram inutilizadas, armas nucleares, tudo isso. O cara que faz o Thanos, né? O ator que faz o Thanos, esqueci o nome agora. Josh Brolin, lembrou? Ensina isso pro Paul, né? No filme mostra, né? Você falou agora nele. No filme, infelizmente, a maior decepção de como retratou esse cara no filme. Ele conseguiu ser mais decepcionante coisa, porque isso foi a maior revolta de fãs, tipo eu. Porque o cara, assim, ele é foda, entendeu? Ele é a parte, vamos dizer, social de Duna. Por quê? Ele, apesar de ser um mestre experiente em adaga, em luta, coisa e tal, ele é meio que um filósofo de guerra, né? Ele sempre pondera. Ali ele deu uma pincelada, coisa e tal. E para fazer isso, ele toca um instrumento que parece um banjo, que é um instrumento, coisa onde ele pondera tudo que acontece. Tanto que ele fala ali pro Paul que ele não sabe o que tá acontecendo de verdade. Ele dá uma ponderada ali, mas eu acho que tudo bem, a gente tem a licença poética que eles deram mais
Mas pro Duncan Idaho, que é o Jason Momoa, deram muita cena pra ele que não deveria, que a cena dele é muito curta no livro, né? E encurtaram a parte do Gunnar Hall, que eu acho que era o personagem mais que é importante esse cara, ali. né? Esse cara aí, Entendeu? Não, a noção que eu tive sobre isso foi o seguinte, pra você ver, eu só vi igual eu falei, né? Eu só vi o filme. Eu não li o livro. Eu achei a primeira parte do Duna muito boa em questão de interpretação, mas igual você falou aí, teve algumas participações que eu falei assim, a impressão que eu tive é que poderia ter mais mesmo. Foi a do Josh Brolin, foi a do Momoa também, que eu achei que, por exemplo, ele aparece só 2 vezes, né? Ou 3. Ele aparece aquela hora que eles estão saindo do país que eles estão, né? Na hora que eles chegam em Arrakis, né? E na hora da guerra, né? Foi 3 vezes que ele apareceu. Só que apareceu de uma forma que eu pensei assim, falei, uai. Ele é só isso? É só isso? A coisa que eu gostei dele. Eu achei que teria um desenvolvimento de, por exemplo, pelo menos desenvolvimento de personagens. No livro não tem nem uma relação, no livro não tem nem desenvolvimento, um diálogo mais dele. positivo. Agora, ele explica aquilo que eu falei no começo, sobre destino. Ele viu a morte do cara e não conseguiu impedir. Não importa o que ele fizesse, ele não ia impedir essa morte. Exatamente, ele não consegue. É a coisa do destino. Uhum. Fala aí, Vitor. Porque estava querendo dizer um par de coisas interessantes conectando com tudo que vocês falavam. Eu acho que o grande mérito de Denis Villeneuve, o diretor canadense, que lembremos que também fez A Chegada, grande filme também de sci-fi, muito sutil. Um filme que muita gente, como minha namorada, muito público, assim, tipo geral, que não acostuma, feminino, que não acostuma gostar de sci-fi, adorou A Chamada. Não só por ter uma mulher foda. Eu amo esse filme, eu acho incrível. Mas porque uma coisa. Porque dá para conectar muito A Chamada com a história. Dá para conectar muito. Porque tem uma filha, pelo assunto por tudo, é muito intimista. Não é um sci-fi tipo. Como que te deixa longe, tipo, ai que estranho aquilo, tipo Star Wars, que eu amo, mas muitas mulheres odeiam. Mas tipo. Eu sou a exceção, eu acho. Muito bem. Sempre digo, se acha uma mulher que gosta de Duna, de Star Wars, de Lord of the Rings, case. Aí tem a Denise. Aí tá. Por favor, pessoal, Denise é para casar. O que estava por dizer é tipo, 2 ou 3 coisas. Eu acho que o mérito de Denis Villeneuve é que para não fracassar, como fez, por exemplo, como era David Lynch. David Lynch, você fala o filme de 84, né? Isso, para não fracassar como ele, que era um filme muito bom, a ideia, potencialmente, mas o estúdio cortou aqui, cortou ali, cortou aqui, e ele nunca ficou tão puto que nunca quis nem fazer o director cut, o corte do diretor. Ele odeia esse filme, ele odeia. Ele odeia o David Lynch odeia esse filme. Tecnologia, né? Não tinha o próprio tecnologia diretor que tem hoje. Mas aí tem um assunto. Tinha a revolução da tecnologia para filmes de efeitos especiais foi feita por Star Wars, foi feita por George Lucas. Antes George Lucas tinha fundado a maior empresa de efeitos. E George Lucas criou uma que até hoje faz os efeitos, os melhores filmes que tem feitos, quase sempre são feitos pela empresa dele, de Lucas, que se chama Industrial Light Magic. Luz e magia industrial. Ou luz e mágica industrial, não sei como chamam vocês. A questão que quero dizer é que o próprio David Lynch falou, não quero que pareça Star Wars, porque Star Wars vinha de bombar há poucos anos. Olha como tudo volta, é como um círculo. Star Wars se inspirou em Duna, e depois Duna veio exatamente pegando carona da febre de sci-fi e de demanda de sci-fi, como que ficou com tesão de paixão de Star Wars, que foi em 87, 83. E Duna, não por acaso, saiu em 84. Ou seja, pegou carona nessa febre de volta. Assim como também Mestre do Universo, filme meio mais ou menos, mas que tipo, o filme em si, o seriado já tinha uns anos, mas o filme surgiu aí depois de tudo isso. Mas enfim, desculpem a fazer tão prolixo. Mas para resumir, o que quero dizer acho que Denis Villeneuve, o mérito dele foi que ele, eu entendo que vocês dizem que não aprofundou ou que tinha personagens que dá. Até porque não teve como aprofundar tanto.
mesmo o filme sendo longo, isso, em 2 horas e meia não tinha como, porque tem muita história. Exato. Em 2 horas e meia, para não fracassar, eu acho que o mérito de Denis Villeneuve foi deixar como subentendido coisinhas com elementos, com certos elementos. Você já entende que aquele cara é foda. Não precisa ver tipo Avengers, que o cara fica brigando toda hora com os músculos assim, com todo mundo. Já com umas coisinhas leves, já você, por exemplo, o personagem, que nem lembro como era o nome, e obviamente eles são basados mais pelos livros, algumas coisas, mas por exemplo, o personagem de Josh Brolin, que é um grande líder, que também era filósofo, dá para perceber isso sutilmente, atenção aos detalhes, porque quando estava nessa mesa, ou tipo uma espécie de congresso, ele fala frases filosóficas, supostamente, essas frases meio proféticas, como falam também alguns que acreditavam nesta religião, ou seita, o que for, de Bene Gesserit. Então ele, além de ser um grande guerreiro, que treinava muito bem ele, nesse momento sugere que ele também sabe, que é um cara pensante, que sabe psicologia. Quando usa aquele aparelho, também. Quando treina ele, dá para ver que ele é um veterano guerreiro, porque o Paul sempre soa ele dizendo velhote, velho. Eu assisti legendado e traduzindo assim, mas era certo, dizia oh man. Mas ele disse, cara, mas aqui não estava concentrado, não estou com ânimo, cara, não importa, foda-se se não está com ânimo de praticar e de lutar. Você não vai ter uma luta quando tem com ânimo. Pode pegar em qualquer hora, como acaba acontecendo. Podem chegar inimigos de surpresa, como acontece, e podem te pegar e você tem que estar preparado. E no momento ele sugere, até o tom de voz, gostei muito nessa cena que está no trailer, diz, eles não são humanos, eles são brutais. E ele fala de um jeito de brutal, assim como brutal, como a palavra desse jeito, que eu, com pouquinhos elementos, concordo que não mostra tanto deles, que não é tão expositivo o filme, mas eu gosto que é mais sutil e dá a entender coisas de que eles eram fodásticos. O Momoa, também fiquei pensando, o que falou do Danilo, tipo, pô, já morreu? Mas também foi um arco interessante, porque ele era, dá pra ver que nesse pouco tempo que esteve em tela, tipo 3 cenas, que ele era foda, era engraçado, era tipo o Han Solo do Paul, porque Paul é tipo um Luke. Vitor, você sabe por quê? Você sabe por que eu falei que eu queria ver mais do Momoa? Porque eu vi que o personagem dele tinha o que mostrar. Entendeu? Tipo, eu me importei o suficiente pra sentir falta de algo a mais que ele poderia ter entregue no filme. Entendeu? Eu gostei da atuação dele. Mas tinha que levar em consideração a questão do Paul, da família dele, que estava tudo girando em torno daquele início para poder mostrar o desenrolar todo. Porque senão ia ficar muita coisa e não ia ser explicado se eles abordassem, por exemplo, o personagem do Momoa ou de qualquer outro personagem que tivesse ali, se não fosse a história do Paul. Ia ficar um pouco fora de ordem, né? Isso. E concordo totalmente com vocês. Só que eu digo que se não ia dar tempo, então eles sugerem que o personagem de Paul Momoa é fodástico, porque, como aconteceu com outro personagem também, eles mostram pouco, mas sugerem muito. Sugerem que ele tem experiência lutando, que mostram que é fodástico, lutou e matou um monte, tipo Rambo, tipo só com a faca. Sugerem também que ele tem um grande poder de diplomacia, porque ele é enviado em segredo para conversar com os Fremen, que para mim também é esse povo que mostram que dizem que os melhores guerreiros que têm, porque eles como que são muito fiéis, muito devotos de sua fé, e porque, além de tudo, a palavra Fremen é uma referência seguramente a Freeman. Se você adiciona uma E aí no meio, ele quer dizer os homens livres, quer dizer. Tenho certeza que foi por isso que criaram esse nome. Freeman, se você botar uma E a mais no meio, quer dizer Freeman, homens livres. E que é o que são. Eles não pertencem a uma família grande de poder que quer controlar planetas. Esses são os indígenas de aí. Ou seja, o filme também toca um tema muito atual, o respeito aos povos indígenas. Porque os Harkonnen, que faziam? Chegavam e como se fosse, dematavam, como se fosse, imagine que uma floresta, tiravam, tipo, exageradamente os recursos sem deixar nada para o povo indígena daí. Deixavam eles, tipo, totalmente excluídos em cavernas, sem nada para eles. Diferente do que, como você falava, Elson, muito bem, os Atreides queriam respeitar esse povo, respeitavam o saludo deles, queriam deixar... respeitar a cultura.
respeitar a cultura, ajudar eles em todo possível, não atrapalhar o máximo possível. Tipo, isso é diferente dos Harkonnen, que não queriam ser assim. No momento até Paul discute com o pai quando estavam no cemitério. Os Harkonnens eram mais incisivos, né? Os Atreides eram mais diplomáticos. Mas quero falar um muito pouco... Coviciosos, muito violentos e coviciosos. Eu quero falar um pouco do filme de 84, porque tem uns ganchos legais. Mas antes eu quero só fazer uma observação. Vocês perceberam que quando foi o líder Frame lá falar com o Duque Leto, ele cuspiu no chão? Sim. Vocês entenderam por que ele cuspiu no chão? Muito bom. Sim. Vocês entenderam por que ele cuspiu no chão? Sim, porque é um grande gesto, porque no deserto todo mundo luta por estar hidratado, porque como é quente se deshidrata tudo. Então no começo, como discussão, assim, todas as pessoas que estão assistindo e até o próprio líder, a Trace, olhou e disse, que porra é essa? Chega a minha casa e cospe, mas aí em seguida o Momoa, outro exemplo do que dizia, ele parou o Atreides, né, o Oscar Isaac, como dizendo, calma, eu assim cumprimenta neles. Então, tipo, ele falou, tipo, calma, agradecemos teu cumprimento como símbolo de que nos dá a sua água, a sua hidratação. É mais ou menos Gostei isso muito. mesmo. Porque pros frames, quando, por exemplo, você chora por alguém, que é meio que proibido, você tá dando parte da sua vida pela memória daquela pessoa ali. Tanto que eles têm um ditado que quando um frame morre, o corpo é dele, mas a água é da tribo, né? A água é dele, a água não é sua. Quando um frame morre em batalha, que até que acontece com o Paul ali, aquela água é do Paul ou repartida para o grupo, né? Eles não têm água nenhuma. Eu achei essa sacada tão legal. Só que muita gente não percebeu. Muito legal. A cultura deles é fantástica. Eu tava conversando em alguns grupos, muita gente não entendeu aquele gesto ali. Eu achei assim. Muito bom. O meu problema todo com essa adaptação, eu gostei demais. Tipo assim, pra mim o Denis Villeneuve foi corajoso. Ele é um diretor corajoso. Eu achei ele brilhante. Mas o meu medo, e assim, eu acho que ele teve que contar com a sorte. Porque apesar de a gente ter 2 horas e pouco de filme, eu acho que daria pra contar algumas coisas a mais que introdutória. Eu acho que daria sim. E a forma que ele foi gravado. O meu maior. Eu acho que de 2h30 para que seja mais comercial e atraente para um povo geral. Mas o meu maior medo é o seguinte: ele não foi feito como o Senhor dos Anéis, que foram gravados 3 de uma pancada só. Porque eles sabiam que aquele filme ia dar sucesso. Ele teve que contar com a sorte. Quem lembra no começo da pandemia que teve uma época que a HBO queria botar ele diretamente pro streaming. Que foi até Denis Villeneuve bateu o pé pra não ir. Foi até a Legendary que brigou com a Warner por isso. E o próprio diretor brigou. Teve outro filme também que brigou também por causa dessa coisa do cinema. Não lembro, que foi junto. Não, sim, é o... Eu não sei se foi o King Kong, que também o Godzilla, que brigou porque também ia direto pro streamer, né? Então teve uma briga muito forte. Então, assim, no meu ver, eu fiquei assim receoso, porque eu falei assim, cara, ele contou muito com a sorte. Porque esse filme, ele ainda vazou, né? Ainda teve uma série de problemas, e esse filme não é pra qualquer um. Querendo ou não, muita gente que assistiu não entendeu o filme. E muita gente que saiu do cinema, como eu vi aqui, achou que ele era uma cópia de Star Wars. Esse que era o grande problema. Então, assim... Mas a pessoa que diz isso é pra apanhar, cara. Não, mas sabe o que acontece, Vitor? Sabe o que acontece? A gente tá vivendo uma época... A gente vê isso muito nos filmes de heróis. Escrito 64. Mas a gente vê isso muito nos filmes de heróis, sabe por quê? Porque as pessoas acham, por exemplo, filme de herói,
que tudo que você viu no universo cinematográfico é aquilo nos quadrinhos. Não é. A maioria das pessoas que se dizem fã de filme de herói não leu o quadrinho. E a maioria a maioria do pessoal que vê Star Wars não sabe que Star Wars tem as mídias complementares. Por exemplo, mostra como o Darth Vader caiu mesmo, o Jedi derrotou o Darth Vader, coisa. Não conta nada disso. Então, e eu vou te falar, você ainda pior. Tem muita gente que não viu os episódios iniciais feitos pelo George Lucas. O 4, 5 e 6. Muita gente não assistiu. Só conheceu o Star Wars de 1, 2 e 3. Que são para mim os melhores. E são mesmo. Que para mim os melhores. Filme de Star Wars, o melhor filme de Star Wars segue sendo para mim o Império Contra-Ataca. Aliás, em IMDb, para os grandes fãs velhos, o segundo filme, aquele famoso da música. A música do Império. Exatamente, a Marcha Imperial. É do segundo filme, não é do primeiro, é do segundo. Sim. Com os anos, é do segundo filme. Com os anos envelheceu muito melhor o segundo filme. Porque já aí ele investiu mais grana, os efeitos eram melhores que o primeiro, era mais dinâmico que o primeiro, mas aí tinha mais temas interessantes. Aí é que tá. Aí você descobre que o final não era um vilão, era originalmente um herói, era mais profundo, tem mais referências religiosas, místicas, com Yoda, onde aparece Yoda, falando nisso. Olha, eu vou fugir um pouco do assunto para falar o que o Vitor tá falando aí. Os irmãos russos que fez, né, Vingadores, eles pegaram muito do que Star Wars é, porque, por exemplo, pra mim, eu não sei pra vocês, pra mim, eu prefiro o Guerra Infinita que o Ultimato. Por mais que o Ultimato seja um filme completo, né? Que fecha... Também prefiro Guerra Infinita. Mas por que eu prefiro ele? Porque, por exemplo, os irmãos russos falaram que pegaram muito do que foi Star Wars. Porque, por exemplo, teve o primeiro filme, o episódio 4, né? Que deu aquela introdução, é um filme muito bom, eu gosto muito do episódio 4, mas eu prefiro o 5 porque abordou o aspecto Darth Vader da mesma forma que Guerra Infinita abordou o Thanos. Então, tipo, teve uma relação muito grande do episódio 5 com Guerra Infinita, por causa disso, né? É verdade. Porque são filmes, igual o Elson falou, são filmes de transição. Porque o Guerra Infinita e o Ultimato foi gravado junto. Então, o Guerra Infinita faz sentido em todo o contexto dele, apesar de ser um filme de vilão, entre aspas, né? Porque ele foi gravado junto. A gravação do Ultimato foi junto, foi logo depois do Guerra Infinita. Eles não pararam. Da mesma forma, igual o Elcio falou, que o episódio 4, 5 e 6 foi gravado tudo ao mesmo tempo. É por isso que faz tanto sentido, por exemplo, a gente achar assim, o quinto filme, o Império Contra-Ataca, pra mim também é o melhor. Por quê? Porque ele soube explorar bem o enredo de toda a saga, soube desenvolver o meio ali, né, entre o episódio 4 e 6, soube desenvolver, e ao mesmo tempo explorar um vilão, igual um Guerra Infinita fez, né? Exato. Então, mas é por isso que eu falo, que eu tá falando sobre isso, que eu achei que foi arriscada a jogada dele fazer isso, porque não é pra todo mundo Duna. Assim como hoje Star Wars não é pra todo mundo. Você não consegue retomar, tanto que virou um fiasco o restante de Star Wars. Tirando Mandalorian, tá um fiasco tudo. Entendeu? De Mandalorian? Troca de diretor. Tirando Mandalorian. Um diretor brigando com outro. Eu tô falando. Virou um negócio. Sim, eu tô os falando últimos filmes, tudo bem. Fala aí, Elcio. Então, eu tô falando que os últimos filmes foram até legais. Quer dizer, legais. Sim. Eu não gostei dos últimos filmes. Eu não gostei. Eu achei fraco. Ele quebrou muito a dinâmica do que a gente conhecia como Star Wars. Entendeu? Sim. Eu falei que o melhor produto hoje de Star Wars foi Mandalorian. Pra mim, que eu assisti
Foi Aqui tenho a O canequinha. último produto, sim. o último de produto. Star Wars é The Mandalorian, exato. com certeza. Mas o Não, que eu digo do Villeneuve é que eu acho pra- que ele teve pra mim muita são sorte. duas mídias que superaram, por exemplo. Pra mim, eu não sei se vocês assistiram. Eu gosto muito de Mandalorian. Mas Mandalorian é o que é por causa do Dave Filoni e do John, esqueci o nome, o cara que fez o primeiro Homem de Ferro. John Favreau. Isso, O John Dave Favreau. Filoni, eu não sei se vocês assistiram. Ele fez o seriado animado do Clone Wars. Pra mim, depois do episódio 5, o Clone Wars é a melhor coisa já feita em Star Wars, pra mim. Muito bom, sim. E A Mandalorian. animação do Clone Wars e é Man- muito boa também. A Mandalorian é o que é por causa da animação do Clone Wars. Então. Porque quem dirigiu a animação do Clone Wars foi o Dave Filoni, Exato. que é o diretor do Mandalorian, Exato. junto com o John Favreau. Então, por exemplo, por isso que eu falo que quando há uma continuidade, Mandalorian é uma continuidade praticamente do Clone Wars. Dos filmes Inclusive antigos. Isso também. Por exemplo, tem agora The Bad Batch, que é uma animação The nova, Bad né? Batch. Que é derivada do Clone Wars. E eu não sei se vocês sabem, mas The Bad Batch vai ligar com Mandalorian. O Dave Filoni falou isso, que a vontade dele é de unir a animação com live action. Então, Sim. Não se sabe se vai dar Sim, certo é. isso, né? eu fiz essa referência toda pela sorte e coragem dele, porque se a gente for olhar o filme de 84, o filme de 84 foi ambicioso demais para a época. Ele começou a querer adaptar uma coisa que, mesmo naquela época, não era tão famosa e ainda estava em ritmo de outras coisas que a gente estava vendo no cinema. Tanto que ele meio que morreu na praia, porque ele deixou um filme lento e não conseguiu passar toda a ideia. Eu não sei se vocês sabem, mas foi tentada uma outra adaptação de Duna, que é o Duna do... Não. O Seriado, não é? Não. Tem um seriado. Era um outro filme, era do Jodorowsky. Era do Jodorowsky. Ele era um filme de Duna Sim. que era mega ambicioso e até o Salvador Dali ia estar no filme, pra tu ver de tão ambicioso que ele era. E vários mais, acho que era Isso, era tipo vários tinha uns rockstar, tinha muita gente. A atriz que fez a reverenda do Duna agora, ela ia ser a Jéssica nesse filme. Ela foi convidada pra... Não foi à toa que ela tá nesse filme. Ela já tem uma história muito antiga com Duna. Bom, e falando de Jodorowsky, esse diretor é chileno, aí do lado Sim. da Chile é chileno, e esse diretor, ele comentou que quando saiu Duna e ficou um fracasso, aquela de David Lynch, ele quase que riu. Ele falou como que é triste, é feio desde o início, mas eu fiquei feliz, porque tipo, bem que estava certo que dei merda comigo e que ia dar merda com outro, porque o de Jodorowsky ia ser anterior. Ele queria usar trilhas de Pink Floyd, uma banda que eu amo, que estava procurando a música deles para hoje. E por isso, no trailer principal, no primeiro trailer que teve esse Duna de agora, o Denis Villeneuve prestou homenagem a Jodorowsky usando a trilha final do melhor álbum para mim e para muitos de Pink Floyd, que é The Dark Side of the Moon, que é a trilha chamada Eclipse. Não foi à toa. Eclipse. Eles iam fazer um disco só pro Duna. Um disco com 10 músicas só pro Duna. Tipo assim, ele foi o maior filme que nunca existiu. Eu não sei se você, quem puder, quem estiver ouvindo, até vocês aqui também, que puder ver o storyboard desse filme, ele tem mais de 1000 páginas. Dá pra achar na internet. Cara, e é claro, mudou muita coisa do Duna original, mas ia ser sensacional, ia ser um monstro. Sim. O problema é que o Jodorowsky é meio maluco. Ele queria fazer um filme de 18 horas.
Nossa, aí tá doido. 18 horas. Não, para aí, Carlos, como assim? Salvador Dalí, o cara é uma lenda, o pintor que mais fez grana vivo, mais do que Picasso, mais que tudo. O cara custa milhões. 100 mil o minuto. Não, cara, 100 mil dólares o minuto. Exato. E se eu corta aqui, e aí os jogadores que falaram que essa vez vai tomar no cu. Então, corta aqui, van a deixar meu filme uma merda. Como assim? Mas só que também ele era muito doido, como você falou, tipo, era muito ambicioso, queria botar coisas demais. Quem assistiu é o Topo, que é o Topo, é o Topo, que é o filme que projetou ele, que até eu esqueci quem foi dos Beatles que não sei se foi o John Lennon, não sei quem foi que pediu pro empresário financiar a próxima obra dele, que saiu A Montanha Sagrada, que foi onde ele meio que explodiu, né? Tipo, e eu vou te ser sincero, eu acho que se ele fizesse realmente alguma versão de Duna, mesmo coisa, ia ser uma coisa assim, surreal, uma coisa que a gente nunca pensaria em assistir. Porque ele ama Duna, ele gosta, né? Elson, eu sou suspeito pra falar, porque, por exemplo, eu vou dar meu exemplo, o tanto que eu gosto da DC, por exemplo. Eu assisti o corte do o Snyder Cut 5 vezes em 2 dias. 5 vezes em 2 dias. Você então, já viu que você é normal eu assistiria 139 esse filme do... Eu assistiria. 5 vezes. 5 vezes em 2 dias. Apesar que eu assisti Duna 3 vezes, esse último Duna 3 vezes já. Não foi em 5 dias. Mas assisti. Não, assim, ó, 5 vezes em 2 dias. Porque não tem como você ver 5 vezes em um dia só. Né? Deixa não eu só fazer aqui 4 horas de filme. Uma análise rápida aí na questão da composição do personagem, no caso do Paul, que ele é tido como escolhido, pelo menos nesse primeiro filme. Então, pra mim, eu tô lendo um livro, pra dar uma explicação melhor, eu tô lendo o Manual do Roteiro, que é até de um diretor famoso, que eu não tô lembrando o nome agora. Então, ele tá compondo o personagem ali do Paul. O primeiro filme, ele me levou exatamente a esse ponto, que eu, inclusive, tô lendo nesse ponto a questão da composição. Então, ali é o início da história do Paul, onde ele pode se revelar um herói, um anti-herói ou qualquer coisa do tipo. Lendo o livro, você já passa a ter uma dimensão maior da coisa. Porque, assim, até o ponto que eu tô, assim, você já começa a pensar no desenrolar, assim, como é que vai tudo acontecendo. Só que você vê que ali o que o filme quis realmente retratar foi a questão da composição do personagem para formar o roteiro, para ele chegar no meio e no final. Então ali, quando terminou o filme Duna, essa primeira parte é o que? É o início do suposto reinado ou alguma coisa desse tipo que vai ser do Paul, que ele vai da ascensão a poder, ele vai ganhar. Exatamente, que vai pegar o meio e o final da história para poder compor, porque em relação à mãe dele e ao pai já teve o início, o meio e o fim ali pelo que foi retratado. Em relação à mãe ainda tem mais algumas coisas, mas em relação ao Paul, digamos que a gente parou ali no meio da história, no meio do desenvolvimento. Sim. Porque foi só o iniciozinho que foi retratado, porque ainda deve vir o romance dele com a Zendaya, deve vir muita coisa por Sim. aí que a gente ainda vai ver. Então ali é só o início mesmo, é só o começo da obra. Então vamos aguardar a parte 2, ver o que vem por aí. Pois é, Denise, você falando sobre desenvolvimento, por exemplo, aquela hora que eu falei que o Momoa poderia ter um desenvolvimento maior, eu vou até puxar o que você falou. Por exemplo, teve um desenvolvimento da mãe do Paul, que eu toda hora esqueço o nome, o Paul, e teve o desenvolvimento de alguns coadjuvantes ali. Por exemplo, aquela atriz que fez a guia que mostrou o planeta pra eles, você vê que o desenvolvimento dela foi certinho. Até ela morrer, entendeu? Eu queria ver do Momoa esse desenvolvimento. Eu tô falando daquela personagem que apresentou o planeta pra eles. Lá, aquela.
Sim, Que isso. a juíza de mudança Essa mesmo. botou Império e que na realidade Sim, era você vê que o desenvolvimento dela no filme, foi perfeito, pra mim, pelo menos pra mim. Sim. Porque ela apresentou o planeta, ela, por exemplo, a princípio ela não estava se importando com eles, mas no final se importou e acabou morrendo. Ah, né? deixa eu Então, só falar uma coisa. Ela foi não uma das morreu, mudanças. não sei se ela morreu. Ela foi uma mudança poética, porque no original ela é um homem, né? Sim. No original Teve ela um foi retcon no caso. fizeram uma mudança ali que eu achei que ficou até mais condizente ali, entendeu? Boa. Gente, a gente tá chegando já no nosso final, né? Já? Já. Não, olha, Já? Passou rápido. É o que eu Caramba. falei com vocês. Tem muito assunto de Duna e num podcast só não dá. Vamos ver se a gente continua. Mas eu só queria, antes de tudo, eu só queria recomendar uma coisa. Leiam os livros, que são incríveis. Menos a porcaria que o filho dele escreveu. Esqueça isso. O filho dele só fez merda. Só fez merda. Ele mudou a história todinha. Aquela coleção que a gente falou lá no grupo, eu já comprei, viu? Só tô esperando chegar. Tu vai gostar. Eu já tenho. Tudo que vocês verem escrito Brian Ebert, que foi ele, o filho que assumiu. Aí não. Ele junto com um cara chamado Kevin Anderson, se eu não me engano. Isso. Ele mudou toda a história do Duna. Ele quebrou o ritmo. Principalmente quando se fala de Buteriana. Porque a gente vê não vou dar spoiler, desculpa. Mas não leia. Não leia esse. Eles quebraram tudo. Eu odeio o que ele fez com o livro do pai dele. Mas o restante, ó. Leiam. Não, beleza. É muito legal. São três livros que são os principais, né? São três principais, mas tem três complementares, que é o Imperador Deus, que é uma continuação da história do Paul, né? O Herege de Duna e as Herdeiras de Duna. Esses ainda são do Frank Herbert, que foi o último, foi em 85, que é o Herege de Duna. O restante foi feito pelo filho, mas com esse Kevin Anderson. Eu acho que são mais 3 são ou 5. Mais 3. Se eu não me engano, são mais lá. 3 que... Eu nem sei se eles foram lançados no Brasil. Lá fora eu sei que foi lançado. Não, eu acho que eu já vi o Filhos de Duna. Que eu acho que é Filhos de Duna, Filhos de Duna é legal. Filhos de Duna é legal. Não é dele, é do Frank Herbert ainda. É legal pra caraca. Vale a pena. É um dos três principais, né? Os três principais é Duna, Messias de Dunas e Filhos de Duna. Esse é um seriado que tem com o ator que faz que depois no futuro, né, atua esse ator de como é o nome? Aquele ator que faz do professor Xavier. Em X-Men. Esse ator. Isso. Eu pelo que vi, os efeitos são meio ruinzinhos, mas a história tá legal. Ele chegou a ganhar prêmios, esse seriado. Sim. Ele muda muita coisa de Duna. Ele é inspirado, mas não é coisa. Mas é legal, vale a pena sim, entendeu? Boa, antes de fechar, queria tocar dois assuntos ou três rapidinhos e bem importantes. Primeiro, que anotei aqui, me faltava só isso. Primeiro, essa frase que usei e que é tão importante aqui, sempre pontuada no filme e nos livros, de que o medo é the fear is the mind killer, o medo é o assassino da mente, também está muito. Esse é outro elemento que pega carona na Star Wars, homenagem, poderíamos, e quase tanta semelhança que poderíamos até dizer plágio, algumas coisinhas, porque até o próprio Yoda e o próprio Obi-Wan, os grandes mestres da força, sempre diziam que o caminho do lado oscuro era pelo ódio, pelo ódio, pelo medo e isso, especialmente pelo ódio e pelo medo. Pelo ódio e pelo medo te levam ao lado oscuro, porque você tem ódio e medo, possessividade e esse tipo de coisas assim, e vai dar merda. Olha o Anakin, por medo a perder. Sim. Não, o Anakin teve tudo. Teve todas as três. Tudo. O medo leva ao ódio. Teve Lembra tudo. que falava Yoda? O medo leva ao ódio. E a culpa disso é do Conselho Jedi. A culpa disso é do Conselho Jedi. Entendeu? Por exemplo, muita gente fala que não é, mas eu acho que o Conselho Jedi ajudou nesse aspecto.
Apesar que o Anakin, né? Eu vou trazer, piorou. gente. Eu vou trazer Eu acho que novamente. piorou, mas não acho que a culpa foi do Conselho de Jedi. Já estava o problema dentro dele e, como falamos antes, era como uma espécie de determinismo do destino. Era para ser assim, para depois ele se redimir e acabar salvando o filho e a universo, a galáxia. Mas para voltar aqui e fechar e já deixar vocês, outra coisa interessante que gostei aqui muito é a questão da obsessão e da cobiça pelo recurso natural. E tem uma grande referência e sutilidade quando o velho gordo careca, o líder dos Harkonnen, está pegando uma espécie de banho para se recuperar spoiler, do que o líder dos Atreides tentou matar ele no último momento aí. O banho parecia petróleo. E focan depois que ele se submerge de novo, focan e tem bolhas que parecia petróleo. Sim. Então aqui nós falamos de algo que é o mais importante da história, nós falamos de Spice Melange, a espécie Melange. A especiaria. O motivo de tudo esta porra estar acontecendo na história, porque o Arrakis, que é um planeta deserto, é tão codiciado porque tem um recurso que está na areia, que é produzido pelos vermes, né? É parte Não, do não é produzido tem uma explicação, mas continua. Então, isso é o que eu falei, que é tudo desenvolvimento da história, que a gente está apenas no início. É exatamente a explicação que eu dei. Sim, mas o que eu quero dizer é, tipo, aqui o importante é que é poder, guerras de poder, por um recurso natural importante que usam para se transportar para viagens em tempo e espaço, como explicaram no começo, e porque, como vão explicar depois, por coisas que aconteceram no passado, eles deixam de usar o máximo possível a tecnologia. Então a tecnologia que usam é o mais, vamos dizer, analógica possível e não deixam nada na mão de inteligência artificial, como explicou outro dia Elson, acho que no WhatsApp. Então eles precisam do melange para viagens das naves, viagens interestelares, né? entre sistemas solares. É isso também. Que eu senti falta no filme. Isso pode ter um pouquinho mais desenvolvido, sim, que era interessante, mas certeza que vai ser nos outros próximos filmes. Mas o outro que eu acho que foi criado na origem por Hebert como uma crítica à obsessão do poder mundial pelo petróleo, que só agora, aos poucos, a humanidade, né, estão botando pau na roda, né, alguns poderosos, mas pela questão ambiental, cada vez é mais óbvio que o petróleo é um recurso que, quando você usa em excesso, destrói o planeta. Então, cada vez tem mais. Brasil era ou é um dos principais que tinham produtores desse combustível alternativo, não lembro como era o nome, um combustível alternativo bom, ecológico, não lembro agora o nome, mas que o Brasil produzia. Você fala o gás natural, álcool, não, GNV, né? Não, é biocombustível, né? É um biocombustível, eu esqueci o nome que dá. Que tem um nome que tem um outro nome. Então, biocombustível, mas tem outro nome. Sim, mas não tô lembrando agora também, não. É interessante como mostram isso, de que toda a guerra é por um recurso natural, que se usa para transporte, como petróleo, e aí está o cara tomando um banho, naquela cena que presta homenagem a Apocalipse Now, né? Tem a cena de queima de palmeiras do Apocalipse Now, a cena do careca tocando a mão assim, o mesmo movimento assim, e assim depois para a direita, igual que Marlon Brando no Apocalipse Now. Sim. E tem aquele lugar, o momento que ele sai de uma espécie de banho de oscuro, igual que o personagem de Martin Sheen em Apocalipse Now, porque gosta muito desse filme, o diretor de Villeneuve. Mas para fechar essa coisa e conectando com esse assunto do melange, que acho que nem fala a palavra melange, nem fala na espécie. Não fala melange, fala especiaria. Nem fala, nem fala melange. É especiaria. Especiaria, não fala o nome, não. Não fala o nome próprio. Mas outra coisa que deixei para o finalzinho, por isso estou usando essa camisa. Essa é uma camisa daquelas baratas que comprei na Tailândia quando fui com amigos, que é bem barato ir na Tailândia para quem mora e trabalha aqui. O elefante. Porque
porque conectando com isto do melange da espécie, o que fez o imperador, como bem falou Elson, foi uma armadilha para os como era? Atreides. E que, como dizia, há um grande escritor americano que se chama Hemingway, que tem relatos curtos e há muito relato com estrutura de tipo de peça de teatro. E este se chama Colinas, ou Hills, ou tipo morros, como elefantes brancos. No relato é uma metáfora de uma mulher que está triste e não sabe o que fazer, se fica ou não com o filho porque está grávida. E os elefantes brancos são uma metáfora para os seios ou a barriga, né, da grávida. Mas aqui, por que elefante branco? Porque nas culturas como a Índia, se alguém tira um elefante branco, é ao mesmo tempo uma benção e algo abençoado, um elefante branco muito raro e muito especial e muito sagrado, mas ao mesmo tempo está te fudendo, porque é caríssimo de manter. Caríssimo, imagina dar como um elefante, você tem que ter uma casa grande, um monte de grana, destrói toda a casa. E isso que fez o imperador aqui com os Atreides. Ele deu um elefante branco, falou, não, eu vou tirar os Harkonnen que são muito maus, muito mauzinhos, muito maldosos, muito filhos da puta. Vou deixar para vocês o planeta Arrakis de Duna, para que você administre, porque você é justo. Mas como vocês falaram muito bem antes, ele queria que se fodam, queria que, justamente porque sabia que os Harkonnen iam ficar putos, deixou esse elefante branco, essa maldição, elefante como essa camisa que tenho aqui, deixou para que se matem entre eles e o imperador fique tranquilo, sendo ainda mais poderoso, com os Atreides, como família mais perto do poder dele, dizimada. Isso também foi uma das coisas que mais gostei realmente. Isso e assunto do medo, tem muitas coisas realmente, e se fazemos outro podcast, eu tomo porque tem muita coisa legal, cara. Duna, ele tem essa pegada, ele primeiro que tem uma pegada ecológica muito forte. O Frank Herbert, ele já deixa isso bem claro, que é uma crítica que ele faz, né? Quando ele se inspirou os frames, ele se inspirou nos povos do deserto de verdade, quando ele fez uma viagem para lá, pro deserto. E ele se inspirou todo, tanto que você vê que os nomes são muito parecidos, meio nome árabe, coisa e tal, são bem parecidos. Sim. Né? E ele serve, quem lê o livro, ele serve realmente com uma crítica de tudo que a gente já viveu na história e o que a gente ainda vai viver. É muito interessante, Duna, isso. Tipo, assim, eu sou suspeito porque realmente eu sou fascinado pelo universo de Duna, né? Eu vou pedir agora que se despeço, deixar a palavra primeiro com a minha amiga Denise aqui, ficou caladinha ali. E aí, Denise? Fiquei ouvindo aí o que vocês estão falando. Mas porque tem muito assunto realmente. Tem muito. Assim, eu só fico triste é que eu tenho medo de falar algumas coisas que eu sei que é spoiler pesado. Entendeu? E eu não sei. Eu por mim você pode contar. E eu não sei nem se vai ser adaptado. Entendeu? Eu não sei. Mas do futuro da saga, eu não quero escutar spoiler, mas desse filme e do que seja dos livros que tenha sido visto no filme, isso sim, acho que seria legal, sim. Então, porque tem a parte do porquê não usam computadores, robôs, que eu acho que deveria ter falado logo de início. Porque tem uma explicação pra isso, eu também acho, que deixar a desejar. Isso, faz toda a diferença, porque se não fosse isso, não teria a busca da especiaria. Aí é que tá, a especiaria só existe porque pelo fato de eles não poderem usar computadores, entendeu? E eu acho tão fascinante isso no livro, que no livro isso deixa atemporal. Basicamente você pode adaptar Duna para qualquer época, entendeu? Sim. Porque você não tem aquele negócio de maquinários, coisa e tal. Ele não tem essa explicação, aquela futurologia que nem acontece com algumas obras de ficção que ficam datadas. Por exemplo, o próprio Matrix, que ficou datada a forma do telefone, que a gente nem usa mais, hoje é só o celular. E eu acho tão incrível que ficou atemporal. Você pode adaptar Duna a qualquer época que vai funcionar, entendeu? Sim. E uma coisa muito atual que tem agora, que você falou exatamente agora, brevemente assim, e é assunto que não exploraram agora nesse filme, que tomara que explorem depois, de por que
¿no? No usan tanta tecnologia, usam menos possível, é porque estavam ficando alienados com tanta tecnologia, né? Começou como, você sabe mais, agora me dirá, mas tipo, isso de que ficou o povo, por que era? Porque ficaram alienados ou porque era interessante? Não, aí é que tá, a explicação é tão brilhante que nenhum filme, nenhuma obra adaptou essa explicação. A gente tem muito obras, tipo, por exemplo, Exterminador do Futuro, que as máquinas se revoltam, coisa e tal. Mas não é isso. Sim. É completamente oposto. Então, é tão brilhante a explicação que qualquer um que tentar fazer aquilo ali vai saber que tá plagiando. É a melhor explicação para máquinas que, assim, eu já vi numa obra. Mas brevemente, qual seria? Sem, assim... Não é spoiler grave. Não, eu posso falar uma parte que já não é tanto spoiler, porque já fica implícito que as máquinas se revoltaram. Isso aí é então tem isso. Tipo, mas aí é que tá. As máquinas não se revoltaram de verdade. Isso é o que muitos acreditam dentro do Duna. Então, a explicação que tem para isso, por que aconteceu tudo isso, porque eles foram proibidos de usar recursos, robôs, máquinas, computadores, que eles são substituídos pelos... eu esqueci o nome agora que se dá, os computadores vivos, que é até aquele velho que aparece que ele fica com olho branco. Eles são os substitutos para isso. Tudo que se faz, que precisa de grandes cálculos, coisa e tal, são por essas pessoas, os navegadores também, que usam a especiaria. Isso. No filme parece como uma criatura toda feia, gigante, que está como uma espécie de piscina. Isso vai acontecendo com o tempo com eles. Eles começam com pessoas normais, isso vai acontecer por causa de especialistas, que elas têm cada especiaria para cada coisa, elas têm um ingrediente a mais. Para os Mentat, lembrei agora. Mentat, aquele velho que aparece, que ele fica com o olho branco e faz o cálculo, ele é um Mentat. Ele seria o que um computador faria. Então ele usa especiaria para poder chegar àquele nível. Os navegadores, que não apareceu no filme, só falou, que é no começo, que ele até faz o cálculo, são os que comandam as grandes viagens de galáxias em galáxias, antes feito por computadores. Então, eu acho que a única coisa que eu realmente senti falta foi essa explicação, porque faz toda a diferença. Ela explica o porquê eles foram lá tão longe pegar um ingrediente que é a especiaria que só existe lá. Entendeu? E isso faz toda a diferença, porque isso conta logo no começo do livro. Elson, a impressão que eu tenho você contando isso é o seguinte: pode ser que no segundo filme eles expliquem isso, sabe por quê? Pode ser. Por exemplo, por ser uma mídia, de cinema, né? Porque literatura é uma coisa, cinema é outra. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu posso falar assim. Esdrúxulo. Teve a obra de Game of Thrones. Que também tem uma coisa que acontece na terceira temporada de Game of Thrones que só vai explicar lá no 5º livro. Que é um personagem que aparece e é torturado no seriado. Quem assistiu vai saber. Que é um personagem lá que é torturado até o ponto de ele perder a memória. Isso no livro acontece. Isso no livro acontece no 5º livro. Mas eles tiveram que explicar isso no seriado na terceira temporada. Por quê? Porque não tem como. Tem que mostrar o que está acontecendo com o personagem. No livro tinha como ocultar. No seriado não, tinha que mostrar. Não, eles devem fazer uma sacada nesse sentido. Eu tô dando esse exemplo por quê? Porque, por exemplo, pode ser que isso que você tá falando, eles teriam que introduzir o filme de Duna, explicar como que acontece, pra depois, no próximo filme, eles falar assim, não, agora vamos voltar àquilo que era antes. Vamos explicar por que Duna é desse jeito. Teria que voltar ao passado. Eu vi que o Denis pode ser que o segundo filme seja isso, entendeu? Eu vi que o Denis Villeneuve, ele falou que ele tem interesse em adaptar todos os livros. Todos os livros do Frank Herbert.
Não do Que filho legal. dele, que eu acho que nem ele gosta do filho. Vai ser uns 5 filmes então, porque, nossa, Porque ou mais, né? a gente tá falando ali do primeiro filme. O filme, ele adaptou metade do primeiro livro. Do primeiro Metade. livro. Metade. eles Assim, estão cortando muita coisa, livros. é metade do primeiro livro. Ele não chega. Ainda tem a outra parte que eu tenho certeza que se não fizer um filme de 3 horas, não consegue terminar o primeiro livro. Eu tenho certeza. A não ser que eles cortem muita coisa. Porque tem. Seguramente vai sair uma versão Porque eu achei. Não, a sim. impressão que eu tenho é que esse trem devia ser seriado, gente. Não devia ser filme. Não dá pra ser seriado, cara. Sabe por quê? Não, mas pelo menos envolvia melhor. Eu não sei porque a vai ficar Game of Thrones, cara. Game of Thrones perdeu muita coisa dos livros. Não, perdeu demais. Assim, eu vou Porque falar. a sexta e a eu não sétima gosto de temporada Game de of Game of Thrones. Thrones já não foi baseado no livro. Eu foi não até a gosto. quinta temporada. Exato. Da Eu não quinta pra gosto de- frente, já não foi. Da quinta pra frente Já não foi, Não, exatamente. Da Porque metade a da sexta quinta ficou linda, temporada pra frente já não é livro mais. Exato, Já não é livro exato. mais. Então, pois é, já se perdeu aí. Basicamente é o Porque seguinte, eu porque acho a que sexta pelo menos foi ok. Depois a sétima mídia- viajou e a oitava foi pior. a mídia pra ele, Sim. assim, se você for adaptar mais fielmente, tem que ser filme, porque o orçamento sempre é maior. Sim, é. Exato. Sim, isso é né? verdade. Se for adaptar pra série, o problema máximo que poderia ser, que teve o exemplo até agora com maior orçamento, é Game of Thrones. sim, E vimos como acabou. Tipo, é considerado até hoje um dos melhores seriados, aham. mas o final, tipo, porque também foram cobiciosos, queriam maior grana os produtores, né? Esse é o problema. Eles sempre E com querem menos esticar investimento, sendo querem que- esticar mais a obra do que realmente Exato, ela precisa. Exato. O problema Sendo que de HBO série é sempre isso. Exato. HBO e o próprio George R. Martin, aqui tem todos os livros, já li 2. Então, eles falaram, tipo, calma, tanto HBO, a produtora, como Martin falaram, calma, vamos fazer pelo menos 10 temporadas, dá para fazer 10, 13 temporadas Sim, bem, tipo, desenvolver bem. Se o velho ainda, Martin ainda nem acabou os livros. exato. Saiu agora, Eu nem sei se vai acabar, sinceramente. Eu acho que ele não vai acabar o Mas a livro. trilogia pra ir no livro só é o aí. Saiu agora há pouco o oitavo e era para sair mais. Então, tipo, esse é o risco. Concordo com o Denilson que... desculpa, Danilo. Eu te botei, te batizei com o nome de jogador de craque. De craque da bola. Denilson é bom mesmo. Concordo que en cuanto a tiempo y tranquilidad para desenvolver una historia, si la productora sería seria y si los productores serían, o roteiristas y directores no serían babacas como de Game of Thrones que acabaron estragando la final, concordo con Danilo, que daría para desenvolver con más tiempo, más profundidad y mejor en seriado. Mas concordo con Nelson, creo que estaba por decir, que siempre filme tem mais e melhores produtoras que investem. E como tem que pagar... Mais dinheiro também. É mais dinheiro Mas- sempre. Tirando exceções como Game of Thrones, sempre vai ter melhor Exato. Não, o único seriado eu que gosto- parece que vai superar Game of Thrones é aquele da Amazon do Senhor dos Anéis. Que parece que o seriado inteiro eles vão gastar um bilhão, sei lá, um trem desse mas, tipo aí. olha só, eu vou ser muito Porque é o sincero. prequel. Não O vou, prequel eu do vou Senhor ser dos muito Anéis. sincero que, assim, só brevemente, eu detesto adaptação em seriado. Game of Thrones, as pessoas gostaram, eu não gostei. Sinceramente. Eu também não. É, eu também não. Nada. The Boys. Nem as primeiras Prefiro o livro. Eu gostei, até a quinta temporada. Até a quinta pra mim temporada foi ótimo. boa. The Boys. The Boys, que é uma quarta pra mim é crítica. boa. Quem leu The Boys, quadrinho, ele é uma crítica à visão que a gente tem dos heróis. Tipo, a coisa que faz toda a diferença. Não, a coisa que faz toda a diferença em The Boys foi tirada, arrancada, e não tem como se adaptar aquilo, que foi a questão do Capitão Pátria. O porquê o ódio tão grande que o Butter tem dele. Aquilo foi arrancado, não tem na seriado. E a adaptação ficou péssima, porque faz toda a diferença. Que supostamente ele tinha estuprado. Ele estuprou a
É, a mulher, só que a forma que aconteceu. E quem fez isso? Não vou dar spoiler, já ia dar spoiler. Quem fez isso? Tipo, cortou totalmente. Então ele quebrou. Mas seriado também mostra que o Homelander estuprou a esposa. Sim, mas não foi aquilo, cara. Não foi. Não... Tá. Se não Esse é o aquilo, problema. então tá tudo bem. Entendeu? A Então, questão aí, da. não, A questão, esqueci o nome daquela mulher que ela é a nazista lá. Stormfront. Faz toda a diferença. Tempesta, né? É, Acho que em botaram português ela, é Tempesta. botaram uma mulher. Só que o sentido dele Esse personagem ele era homem no quadrinho. Ele era... E tem uma explicação por que ele era homem. Uma coisa Quem? que tem. Stormfront? Ele era homem. Sim. No quadrinho, Sim, só ele que é tem uma explicação Ele tem uma por que explicação isso. mesmo. Tem uma explicação mesmo. que se você bota como mulher, você quebra essa explicação. Você matou ali o personagem. Esse é um dos poucos personagens que você não pode mudar o sexo porque tem uma explicação porque ele é homem. Mas, Entendeu? mas por quê? Depois temos que fazer Depois a gente vai falar. Pense para o povo. Já dá pra ser um podcast sobre isso. Mas Isso, só sobre encerrando, isso, só é. encerrando. Vamos encerrar isso aqui que já passou do horário. Mas só encerrando. Então, eu só sou contra adaptações porque adaptações em série tem essas quebras. Entendeu? E já nos filmes eu acho que tem menos. Entendeu? Porque tem muito mais do diretor, do que da empresa. Entendeu? Eu acho que quando a série faz muito sucesso, a empresa começa a tomar mais as rédeas do que o diretor. Isso, aí entendeu? sim, Aí esse que é o meu problema. Esse que é o meu problema. Porque muitas vezes a Game adaptação em of cinema Thrones foi isso. Game of Thrones foi exato. isso. A adaptação em O cinema Jorge não fica Martin boa. tava ajudando na produção, né? Até certa temporada, acho que foi até a quinta, se não me engano. A partir da sexta já não tava mais. Entendeu? Aí. Então, assim, acabou você vê, os caras arriscaram uma obra tão boa, igual Game of Thrones, eu gosto dos livros. Você vê, eles arriscaram uma produção tão boa que a HBO tava gastando uma grana pra fazer aquilo lá que fizeram nas últimas 2 temporadas que, não tem coisa pior, não. Pelo amor de Deus. Aquele final, as pelo amor de Deus. adaptações pegam só em torno de 70, 80, nunca pega tudo. E às vezes até 60% da obra. Por isso que no filme não, tem hora fica que nem melhor. isso, né? Não, tem hora que nem isso, tem isso. Tem hora que nem isso. Bom, eu tô galera, botando 60% pra pegar só o essencial, né? Mas digamos que às vezes nem isso. Bom, galera. Última coisa, breve, ahora sí, bem rápido. Bem rápido. Última coisa, uma coisa que aí sí sorpresa, porque salió primero una cosa que otra, y porque fue una historia real. O Paul Atreides y o Frank Herbert dicen que se inspiró en Paul Atreides y la historia de Ellie en un fato real que es la historia de Lawrence de Arabia, que después viró film en 61, que es la historia de un cara inglés, un militar inglés que también era un filántropo, un filósofo, y ayudó a unas tribus árabes a se unir y a ayudar en la guerra a lutar contra los invasores del imperio de alemão e austro-húngaro, né? Do eixo. Eles afastaram os alemães. Entendeu? Se não fosse o Lawrence, é por isso que chama Lawrence da Arábia. Apesar de ele ser um inglês, porque ele juntou os povos para ir contra a Alemanha. Se não fosse isso, aquela parte da guerra ali, tinha os alemães, por ter um sistema muito mais fechado de combate, provavelmente teria vencido, entendeu? O filme é um filmaço que também inspirou a Indiana Jones. O filme se passa no deserto, como este aqui. O filme é de 61, o livro foi escrito em 64, então não é muito doido. Seguramente foi um pouquinho inspirado nisso, que foi uma história real da época da economia. O Frank Herbert provavelmente pegou inspiração nesse cara. Sim. Porque o Paul Atreides tá fazendo o que o Lawrence fez. Tipo, vai juntar. Assim como ele me falou que pegou inspiração no Isaac Asimov,
ele era declarado fã do Isaac Asimov, entendeu? A Fundação, se você pegar a história de Duna, é a Fundação, que agora tá virando série na Apple TV, que quem puder assista, porque tá legal, entendeu? A mesma história? Assim, em tese? Sim, em tese da sim, Fundação? é porque a Fundação ele fala sobre reinos, assim, a subida e a queda de reinos, e a Fundação fala muito sobre isso. Então, Frank Herbert, vou dar uma olhada também. Esse depois, livro então. é fantástico. Quem puder, Isaac Asimov, é incrível. E você vai ver muitas referências lá. Duna se inspirou nisso para criar todo o universo de reinos. Mas, gente, valeu. Chegamos ao final. Obrigadão, vou pedir para que vocês despeçam. Cara, foi sensacional o podcast. A gente vai ter que falar mais um pouquinho depois. Vou deixar aqui com a Denise primeiro. Denise, faça as honras. Muito obrigada, galera, hoje por mais um bate-papo super legal. E quem puder, siga lá Cine Série Play com altas dicas e informações sobre filmes e séries. Toda semana tem um filme novo ou uma série nova para vocês. Exato. Danilo? Boa noite a todos, boa noite para vocês, obrigado pela oportunidade de novo. Desculpa aí qualquer coisa, mas o assunto sempre rende, e olha aí, eu tô com um sorriso no rosto, porque poucas oportunidades que tem de um bate-papo tão rico, né, e tão informativo. Então, obrigado a todos aqui e obrigado à audiência também. Até a próxima. Vai lá, Vitor. Muito obrigado a todos vocês, Denise, Danilo, Elson, todos, y a todos los ouvintes que están ahora siguiendo ese vídeo y ese podcast. Y bueno, vamos a ver a dónde nos lleva y cómo nos lleva Denis Villeneuve por essa viagem do Paul, o Lisan Al-Jaib, a voz do exterior, que nos levará ao paraíso, como dicen nessa crença que acreditam nesse Messias. Vamos ver aonde nos leva, como nos leva, se explora todas essas coisas que queremos ver e coisas que também não sabemos que queremos ver ainda. Então, muito obrigado. Sigam aí meu Instagram de cinema, que é Cine que nos mira, que quer dizer cinema que olha pra gente. Meu Instagram pessoal é victor.maldo.potenzoni9. E novamente é uma honra e um prazer conversar com vocês aqui desde a Austrália. É isso aí. Eu tenho que lembrar sempre que eu tenho que tirar vocês de convidado, porque vocês já não são mais convidados, já são parte do Hitcom mesmo, já são membros integrantes. E eu tenho que agradecer, porque só com essa galera mesmo que a gente consegue ter um bate-papo assim de alto nível, tão incrível que foi, né? E é sempre assim, eu sempre fico feliz no final de cada bate-papo, porque até o momento, cara, todos eles foram incríveis. Eu sou o Elson, meu muito obrigado a todos. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Estamos tanto no YouTube quanto no Spotify e no Google Podcast, né? Lembrando que o link de todos vai estar aqui na descrição. Por favor, entrem no link de cada um, se inscreva, siga, porque é legal o canal deles, as páginas deles são legais pra caramba. E meu muito obrigado e até a próxima. E deixamos essa referência aqui incrível com o nosso Yoda. Valeu, galera. Obrigadão. Até mais. Valeu. Abraço.